a apresentação de trabalho. Temos esta noite, então, a convidada, a professora Marcleia. Agradeço aí a professora Marcleia pelo aceite ao convite do CIT, fazendo parte desse momento. Obrigada. E vamos, então, falar um pouco sobre a Marcleia, né? A Marcleia Fers, né? Ela é professora da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Ela é doutoranda do programa, então, de Turismo e Hotelaria da Univale. E é mestre e graduada em Direito pelo Paraná. Bem, boa noite, professora Marcleia, tudo bem? Boa noite, tudo bem, professora Sara? Agradeço aí, então, a tua disponibilidade de estar com a gente nesse momento. E vamos falar, então, um pouco para os alunos, vamos iniciar aí as nossas discussões, depois vamos receber as perguntas, né, as indagações dos alunos sobre a questão dos trabalhos, né, das apresentações de trabalhos, acho que isso é bastante importante. Então, professora Marcleia, muitos alunos têm medo e ficam nervosos com a apresentação. Acho que isso é normal, não só os alunos, né? Mas o que se pode fazer, então, para que... a gente com certeza também, né? Aquele primeiro minuto lá na frente, esperando todo mundo chegar, né? Então, como é que se pode fazer para se acalmar naqueles minutos iniciais? Bom, primeiro, uma coisa que é bem importante é o que eu chamo de um checklist do dia da apresentação. Nesse dia que você vai fazer a sua apresentação, seja num congresso científico, seja o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, ou a dissertação de mestrado, tese de doutorado, qualquer apresentação que você for fazer, é importante chegar cedo. Tá? Por que é importante chegar cedo? Para que você possa conhecer o ambiente onde você vai fazer a sua apresentação, para que você possa testar a sua apresentação. Eu já participei de vários eventos em que o aluno chega e não consegue, na hora de fazer a apresentação, não abre o slide ou coisa do gênero. Se ele chega cedo, só o fato dele participar daquele ambiente já começa a se tranquilizar. Outra coisa que é bem bacana é você chega um pouquinho mais cedo para começar a interagir com os presentes. Por que isso? Porque uma das coisas necessárias para uma apresentação é você gerar credibilidade, tá? Quando você está fazendo a sua apresentação. Se você está num congresso, provavelmente muito poucas pessoas lhe conhecem ou ninguém te conhece. E aí, quando você chega e você começa a conversar e conhecer as pessoas, você automaticamente já vai se acalmando porque você gera empatia entre você e aqueles que estão participando da atividade do congresso. Aí, na hora que você vai começar a fazer a sua apresentação, você já tem rostinhos conhecidos, entendeu? Então, até na hora de repente, citar um exemplo, você pode interagir com aquelas pessoas que você conversou ali no começo. Isso é uma forma de se acalmar para que consiga fazer uma boa apresentação. E, claro, sempre tendo o domínio do tema. Sem o domínio do tema, não tem como se ter uma boa apresentação. Eu acho que essa interação inicial é interessante porque tu já viu primeiro você vai tentar reconhecer algum rostinho, né? Nossa, aquela pessoa eu conheço. Então você vai se acalmando. Eu acho que aquele minuto, nossa, então, ou vai ficando nervoso, pô, vou ter que me preparar mais, porque a pessoa que está aí na frente também é uma pessoa inteligente. Então, isso é legal para que a gente se acalme ou tome pé também do público que está à nossa frente. Eu acho que isso é bem legal, essa sua dica, de tomar pé. Sinal, quem está aí, né? Quem está me vendo e eu estou preparada e aí seguir. E para um evento, né, se você já tem quem vai ser a banca que vai fazer a avaliação, normalmente tem com antecedência, é sempre importante você dar uma olhada no currículo daquela pessoa. Tá? E especialmente se for uma defesa de tese, se for uma defesa de dissertação. Por quê? Porque você meio que vai saber qual vai ser a linha que aquela pessoa vai adotar. Porque normalmente vai ser a linha que ela já tem defendendo ali no seu Lattes. Então, abre ali o Lattes rapidinho, dá uma olhada no currículo da pessoa, para você não ser, na hora das perguntas, você meio que adivinhar, meio que saber qual a linha que a pessoa vai adotar e não ser surpreendido e não conseguir, eventualmente, fazer uma resposta adequada. Tá? E antecipando um pouquinho, né,
nem tinha pensado em falar nisso, mas por falar em resposta adequada, como eu tenho ali, eu estou vendo que tem alguns alunos meus que vão defender TCC daqui a pouco, quando alguém da banca faz uma pergunta para você e você não sabe responder, não adianta mentir, não adianta tentar enganar a banca. Tá? O mais adequado é respirar fundo, olhar para quem fez a pergunta e dizer, olha, gostei da sua observação, uma excelente pergunta. Eu não havia me atido a esse ponto, confesso, mas é um ponto que realmente merece mais atenção e que eu vou me aprofundar futuramente. Ponto. Você acabou saindo pela tangente, mas não mentiu, não tentou enrolar a banca, mas deu uma resposta elegante quando a gente não sabe, eventualmente, a resposta da pergunta que lhe foi feita. Isso é bem interessante, Marcleia. O que eu vejo que o currículo Lattes do CNPq é um instrumento, né, que você pode entrar no site do CNPq, olhar o currículo daquela pessoa da banca, ou que vai te avaliar, ou, por exemplo, num evento que você vai saber que vai ter aquela mesa que vai estar te analisando pelo trabalho que você está apresentando, vai interagir. Então, o currículo ele é disponível, né, está disponível, você pode estar o tempo inteiro ali, verificando conhecendo um pouco mais daquela pessoa, em termos, claro, acadêmicos, né? Mas isso é um ponto importante mesmo. Agora, o que se vê, eu queria perceber, analisar contigo, é que qual é a lógica que se deve ter observando, quando eu estou observando uma apresentação de um trabalho? Que lógica que eu tenho que seguir? Eu tinha preparado aqui uma apresentação que agora eu não estou conseguindo. Não é isso. Bom, em relação à lógica, o que eu costumo orientar? Primeiro, quando você vai montar a sua apresentação, normalmente os congressos disponibilizam, o data show, sempre verifica isso, tá? Mas normalmente disponibilizam. Então, primeiro, você tem que dominar o conteúdo, você tem que saber do que você está falando. Feito isso, você vai fazer um roteirozinho de estudo, de apresentação, perdão. Você vai dividir em tópicos a sua apresentação. A primeira coisa você vai fazer seu primeiro slide vai ser uma capa, onde vai constar o nome da instituição que você representa, o título do seu trabalho, o seu nome ou de todos os autores do trabalho. Se for uma apresentação de TCC, tese, etc., o nome do orientador também. Ato contínuo, na segunda, você tem a sua introdução, que é o roteiro da sua apresentação. Esse roteiro de apresentação, que é como você vai dizer para as pessoas a sequência, você tem que pensar se você vai colocar ou não, dependendo do tempo que você tem para apresentar. Tá? Você tem que conseguir fazer bem essa congruência aí. Se você tiver pouco tempo, elimina isso e vai direto para a introdução e justificativa do trabalho em si. Em relação à justificativa, que é o próximo tópico, ela é a parte mais importante da sua apresentação. Não a parte mais importante, mas para chamar a atenção do seu público. Por quê? Porque é na justificativa que você vai vender o seu peixe. É o pulo do gato. Se você não fizer uma boa justificativa, as pessoas que estão te assistindo, elas simplesmente vão começar a olhar as suas redes sociais, vão olhar para o lado e não vão prestar atenção porque você não conseguiu vender bem o seu peixe. Por isso que é muito importante você fazer uma boa apresentação na hora da sua justificativa. E aí tem uma dica bacana. Você pode pensar assim, poxa, mas eu não tenho credibilidade nenhuma, eu sou uma estudante, como é que as pessoas vão prestar atenção em mim? Tá? Primeira coisa, gente, a credibilidade, ela gera a partir da sua postura, claro também, mas você pode pegar ela emprestada. Como assim, Marcleia, pegar ela emprestada? Bom, se eu vou fazer, por exemplo, eu estou fazendo a minha tese do doutorado sobre turismo acessível. Se eu vou falar sobre turismo acessível, vou começar fazendo a justificativa, dizendo, olha, existem mais de 1 milhão de pessoas com deficiência no mundo. É uma vertente. Se eu não tenho credibilidade, eu dou credibilidade citando alguém. Como que eu vou fazer então? Eu vou dizer, olha, o áudio de vocês está bom, está travando, está todo mundo me ouvindo bem? Está ouvindo bem, Sara?
Eu estou ouvindo bem, Macleia. Ah, ok, então. E aí você pega emprestado um nome forte. Por exemplo, você vai citar que existe mais de 1 milhão de pessoas com deficiência no mundo, de acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde. Entendeu? Então você deu credibilidade. Quem está assistindo você diz, opa, peraí, esse estudante, ele realmente fez uma pesquisa de dados quando você cita alguma instituição credenciada ou um autor de peso também para fundamentar ali a sua pesquisa. Apresentei a minha justificativa, logo em seguida eu vou apresentar os meus objetivos, os objetivos gerais e específicos da pesquisa. Depois eu vou falar um pouquinho do referencial teórico, qual foi o fundamento, quais foram os autores que eu utilizei para fundamentar a minha revisão teórica. E aí apresento a metodologia. Gente, qual é a importância de se apresentar a metodologia durante um trabalho científico? Toda. Porque é a partir da metodologia que quem está assistindo vai verificar se você adotou os procedimentos metodológicos científicos adequados à pesquisa que você está se propondo a apresentar. Por isso que é tão importante você apresentar a sua metodologia. Mas isso tem que ser de uma forma rápida, porque pense, no FIT, por exemplo, você tem 10 minutos para fazer a apresentação. Tá? Lembre que são 10 minutos para falar sobre tudo isso. Fazer a sua apresentação, a introdução, justificar, apresentar objetivos, apresentar metodologia, referencial teórico e os resultados. E aí eu costumo ver nos resultados, claro, a gente quando vai fazer uma pesquisa de campo, você faz um questionário amplo, 15, 16 perguntas, e sempre tem aquelas perguntas socioeconômicas. Gênero, idade, a cidade que reside, aquela coisa toda. Quando você vai fazer a apresentação de resultados num congresso, muito cuidado com os dados que você vai apresentar. Porque eu já vi muita gente perdendo muito tempo falando, olha, dos respondentes, eu tive lá 600 respondentes, 400 foram do sexo feminino, 200 foram do sexo masculino. Aí, tantos com idade de 18 a 20 anos, tantos com idade de 30 a 40, tantos com idade de 50 a 60. E vai esmiuçando esses dados socioeconômicos, que não é o mais importante para a sua apresentação, a não ser que seja, a não ser que você esteja analisando o perfil do turista do sexo feminino em turismo de aventura, por exemplo. Aí você tem que dizer especificamente. Mas se não, você apresenta um gráfico, importante que esse gráfico sempre seja limpo, que quem estiver sentado na última cadeira consiga visualizar bem os dados, certo? E aí você dá destaque só para a informação que foi a mais relevante. Então, por exemplo, se você vai fazer a apresentação de quantas pessoas do sexo feminino e quantas do masculino responderam, você vai colocar, olha, a maioria dos respondentes, 70%, foi do sexo feminino. Logo, você não precisa dizer do sexo masculino, porque já está ali subentendido. E o nosso cérebro, gente, ele é super inteligente, ele é super rápido, ele faz sinapses muito rápidas. Por isso que o ideal é sempre você fazer uma apresentação visual também. Porque quando você está falando, a pessoa já está enxergando ali os demais dados. E embora você tenha citado apenas um dado, ela vai conseguir absorver todos os demais dados, porque estavam ali no gráfico que você apresentou. Por isso que é bastante importante você, na hora de apresentar os seus resultados, selecionar bem e detalhar aquilo que é mais importante para a sua pesquisa. Então, se eu estou falando, os meus exemplos vão ser sobre acessibilidade, gente, porque eu só tenho estudado isso ultimamente, né? E a minha orientadora, por mais que ela seja uma pessoa sensacional, ela é muito rigorosa, né? Então eu acabo me cobrando mais ainda, porque tem que dar conta do recado. Mas digamos que eu esteja falando sobre
é acessibilidade e hotelaria. E o meu objetivo é demonstrar que a acessibilidade é um fator de competitividade para hotelaria. Então, a pergunta referente a isso é nela que eu vou me centrar. Eu não tenho, porque, claro, o ideal seria apresentar todos os dados, mas todos os dados vão estar no teu artigo. Aí a pessoa depois vai procurar o seu artigo para ler todos esses dados, tá? e estudar sobre isso. Mas na hora da apresentação, não dá para você esmiuçar todos os resultados. Você tem que dar a atenção para aquilo que é mais importante. Muito cuidado na hora de apresentação dos resultados. Porque o que eu já vi acontecer, Sara, a pessoa começa da introdução, faz uma introdução longa, faz uma justificativa longa, faz os objetivos gerais longos. Quando chega no resultado, já está com 8 minutos de apresentação. Aí você tem 2 minutos para falar dos seus resultados e fazer as suas considerações finais. Tá? Então, cuidado. Acho que isso, Marcela, é importante esse ponto do tempo, né? O tempo realmente. E o que você vai priorizar. O que me deixa cansada, né? Basicamente eu, né? Cansada. Sim. Quando eu estou numa apresentação, é que o título é ótimo. O aluno tem um bom começo. E ele vai demorando. E aquilo, eu nem estou, né? Nem estou lá na frente junto com o aluno. Mas aquilo vai me dando uma angústia tão grande porque eu queria ver os resultados do trabalho e ele acaba perdendo. Então, lembrar todo mundo, né, que a gente está com a professora Marcleia, que é da Universidade Estadual do Amazonas, da UEA, falando sobre trabalhos, apresentação do trabalho. E a gente está aqui, começando já essa discussão, essa live, e vamos esperar as perguntas também de todos com relação a essa discussão dessa apresentação. Tá? E aqui várias pessoas estão, inclusive a professora Ellen, né? Por isso é importante treinar a apresentação, verificando o template dos slides e o tempo de apresentação. Com certeza, Ellen, acho que esse é um ponto importante, né? A professora Ellen está aqui, a professora Melise, o professor Francisco, diversos outros colegas, né, que com certeza vão ter aí uma disponibilidade de estar respondendo ou questionando a gente sobre o trabalho. Agora, na técnica, existe alguma técnica de oratória na apresentação? Você tem alguma dica para nos apresentar, Marcela? O que a gente poderia estar atento aí nessas dicas suas aqui? Tem sim. Bom, em relação à oratória, a primeira coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção é em relação à respiração. Marcela, o que a respiração tem a ver com a minha apresentação? Absolutamente tudo. Porque se você não respirar... Tá um pouco ruim a internet, Marcela. Oi? Melhorou? Tá cortando um pouco, Marcela. Cortando um pouco. Tá. Melhorou? Não, tá cortando um pouco aí tua fala. Gabriel, desliga a internet aí, deixa eu usar só aqui. Eu pedi para os meninos... Não desliga a internet. Deixa de usar a internet para eu ficar só usando aqui. Melhorou agora? Melhorou. Pode falar. Desculpa te interromper. Não, foi ótimo, porque não adianta, se estiver travando, as pessoas não conseguem acompanhar. Então, assim, quando você... A respiração, a Sara me perguntou, para quem está entrando agora, qual era as dicas de oratória que eu posso dar para uma apresentação. Bom, a primeira delas é a respiração. É importante que a gente respire. Por quê? Primeiro, a respiração vai te acalmar. Ela oxigena o cérebro e você vai ficar mais calmo durante a sua apresentação. Antes de começar a sua apresentação, você deve respirar pelo menos 10 vezes. Aquela respiração que a gente chama de diafragmática, certo? Entra lá no YouTube depois e pesquisa. Respiração diafragmática. É essa que você tem que utilizar para se acalmar. Respirou, começou a sua apresentação, tem um outro fator que é extremamente importante, que é o uso da voz. O uso da voz tem alguns elementos que você tem que tomar cuidado. Um deles é a velocidade. Você não pode sair feito um cavalo paraguaio, falando rápido demais, porque senão não dá tempo de todo mundo entender
Já vou falar sobre isso, Ellen, já chego lá. A professora Ellen aqui está perguntando quais as técnicas de apresentação pessoal. Já vamos chegar lá. A velocidade da voz não pode ser nem muito rápida, nem muito lenta, senão todo mundo dorme. Você não pode falar muito baixo e também não pode falar muito alto, porque senão quem está te ouvindo fica com dor de cabeça, certo? Tem que cuidar com o volume da voz. A impostação de voz ela é extremamente importante. Você tem que fazer uma impostação de voz que seja suficiente para quem está te ouvindo lá no fundo da sala consiga ouvir bem o que você está falando. Então, cuidado com a impostação de voz também. E outra coisa importante tem a questão da respiração e a questão da postura. Como assim a postura? Bom, quando você está fazendo uma apresentação, tem a credibilidade de uma pessoa. A neurociência ela diz o seguinte, olha, 55% da transmissão de uma mensagem, ela está relacionada à linguagem corporal. Então, eu tenho que ter muito cuidado com a minha postura, porque ela é que vai me gerar credibilidade para que eu possa fazer uma boa apresentação e que vai também auxiliar na percepção da mensagem pelo meu público. E aí tem algumas dicas. Tá? A primeira delas é em relação realmente a vestimento. Tá? Você tem que tomar cuidado com o que você veste quando você vai fazer uma apresentação. Por quê? Porque a roupa ela não pode chamar mais atenção do que você. A maquiagem que você está usando, o brinco que você está usando, se for mulher, enfim, os acessórios, eles não podem chamar mais atenção do que você quando você está fazendo uma apresentação. Eu sempre brinco com as minhas alunas, eu digo, olha, não vou usar nada que comece tarde demais e nem que termine cedo demais. Ou seja, não vamos usar decote, roupa curta, isso aí tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer a apresentação. Mas daí, Macleia, eu tenho que usar uma roupa social, tenho que usar um terno, tenho que usar sei lá, um salto alto, como é que eu faço? Bom, gente, vai depender muito do tipo. Eu tô falando aqui do brinco, tá todo mundo elogiando o brinco da professora Sara. O meu também é bonitinho, olha. Ninguém acreditaria que eu usaria um brinco tão longo, mas quando eu vi esse brinco, nem eu, né? Quando eu vi esse brinco, eu não resisti, tive que comprá-lo. Eu ainda não cheguei nesse nível de conseguir usar brinco longo, mas enfim. Voltando à questão da forma como você se veste. A forma como você se veste gera credibilidade também. Como você chega ao local. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque vai depender do tipo de público que você vai atingir. Porque senão a roupa ela acaba sendo uma barreira entre você e o público. Por exemplo, você vai falar para estudantes do ensino médio. Se você for de terno e gravata, você colocou uma barreira entre você e eles. E você tem que sempre adequar. Agora, sempre uma coisa discreta. Posso usar uma calça jeans? Pode, mas não uma calça jeans rasgada. A calça jeans rasgada é para balada, certo? E para ir no shopping. Para fazer uma apresentação, vai ser uma calça jeans reta e escura. Aquele cortezinho reto, soltinha, não pode ser justa. E uma camisa de manga longa. Pronto. Mas eu estou participando de um evento, o evento tem a camisa do evento. Legal, põe a calça jeans e a camisa do evento. Tá perfeito. Cuidado com o sapato, não pode sapato aberto, não pode sandália, não pode chinelo, não pode crocs, certo? Sapatinho sempre fechadinho, bonitinho, elegante para fazer a apresentação. A postura. Olha, gente, você não pode entrar para uma apresentação de cabeça baixa, aí com o ombro lá embaixo e arrastando o pé como se aquilo fosse um matadouro. Não, você tem que pensar na apresentação como uma conversa como essa que eu estou tendo agora com vocês e com a professora Sara, certo? Por quê? Para que você se sinta confortável, as pessoas se sintam confortáveis também e você gere credibilidade. Portanto, muito cuidado com a postura. Olha, gente, ombro lá para trás, certo?
Ombro para trás, barriguinha encolhida. Por quê? Porque primeiro que quando você fica com o ombro para trás, o peito fica mais aberto, você tem maior facilidade para respirar. E isso automaticamente já gera maior credibilidade também. Portanto, começou a apresentação, sempre mantém a postura ereta para que você possa respirar melhor e, consequentemente, gerar maior credibilidade, certo? E outra coisa são os gestos. Eu conversei com a professora Sara e ela falou, Macléia, você vai fazer a live hoje em pé ou sentada? Falei, não, professora, eu vou fazer sentada. Ela porque você sempre faz vários movimentos. Sim, eu faço vários movimentos quando eu estou falando em público em pé. Por quê? Justamente por isso. Porque quando você... lembra que eu falei que 55% da comunicação, da transmissão da mensagem é a linguagem corporal? Por isso que é importante que você faça alguns gestos e caminhe usando o espaço que você tem para fazer a sua apresentação. E sempre evitar ficar de costas para o seu público. Nunca pode ficar de costas para o público, certo? Outra coisa, contato visual. Gente, depois da respiração, o contato visual é a dica mais importante de oratória que eu posso dar para vocês. Vocês não podem perder o contato visual com o público de vocês enquanto vocês estão falando. É como se eu tivesse aqui, tô na live com vocês, e ao invés de eu olhar para a câmera, eu estivesse olhando para outro lado. Vocês perdem o interesse porque não estão tendo o contato visual. A professora Sara, o professor Francisco, que está na live aí participando, a professora Ellen Coutinho também, devem lembrar de um ditado antigo que diz que se a pessoa não te olha nos olhos, não confie nela. Alguns dos nossos alunos não devem conhecer esse ditado, mas é da nossa época. Bastante antigo, hein? Meu pai me contava. Meu pai me contava. Né? No caso da professora Ellen, ela passou por isso mesmo, mas no meu caso era o meu pai que contava. Tadinha dela. É da sua época, sim, senhora. Então, isso é verdade. As pessoas confiam mais em você se você olhar nos olhos. Macléia, como que eu olho nos olhos de todo mundo ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, você vai olhando para todo o seu público concomitantemente durante a sua apresentação. Não pode perder o contato visual, tem que manter a postura ereta, vai caminhando devagar, não vai de um lado para o outro para fazer a sua apresentação e mantendo sempre, sempre, sempre o contato visual, isso é importantíssimo. E claro, a respiração também durante a apresentação. E aí, sempre os alunos digam, professora, mas como é que eu vou ficar nervoso na hora e se me der um branco? Bom, se te der um branco, eu sempre dou a seguinte dica. Tenha sempre do lado, na mesinha dessa apresentação, um copinho d'água. Porque aí, se você ficar nervoso demais, você vai lá, pega o copinho d'água, toma um golinho d'água, devolve o copo para a mesa e só nessa caminhadinha que você deu, você consegue tomar a água, respirar e automaticamente volta tudo. Não se preocupe que se você estudou, se você tinha o domínio do tema, com certeza vai haver ali essa interação, o seu cérebro vai fazer as sinapses necessárias e você vai conseguir recuperar o branco que deu e dar continuidade à sua apresentação. Da mesma forma, se for feita alguma pergunta nesse sentido. Aí você ficou nervoso na hora, não sabe responder direito, não está lembrando, vai lá, pega a aguinha, toma. Quando você responder, quando você terminar de tomar água, você já encontrou a resposta ou uma forma de resposta para a sua apresentação. E outra dica de oratória que a gente sempre cita é sorria. Não vai fazer a sua apresentação carrancudo, certo? Sempre sorria durante a sua apresentação.
Agora, olha só, a gente fez, né, o roteiro da apresentação. Você sentou, preparou a sua apresentação, fez os slides e tudo mais. O que eu tenho que fazer? Treinar. Tem que treinar a apresentação, gente. E aí, vocês podem questionar, tá, mas como é que eu treino a minha apresentação? Tem alguma técnica para que eu possa treinar a apresentação? Claro que cada um desenvolve a sua. Mas vamos fazer um paralelo. Vamos pensar em Jogos Olímpicos, certo? Vamos pensar no Usain Bolt. Como é que ele treinou para ser o campeão olímpico dos 100 metros? Não foi correndo os 100 metros? Então, você tem que treinar na sua apresentação como se você fosse apresentá-la, certo? Você vai pegar slide por slide e começa eu sugiro, sempre que faço o seguinte, se imagine no lugar da apresentação, imagine as outras pessoas que vão estar assistindo a sua apresentação, tá? E aí você começa a fazer como se estivesse apresentando. Se apresente na frente do espelho, tá? Para que você possa ver a sua expressão corporal, para que você possa ver como é que você está conversando, entre aspas, com o público, se você está com uma linguagem corporal boa, se você está com uma postura boa durante a apresentação, se a sua impostação de voz está bacana, tá? Mas treine a apresentação. E quando eu falo treine a apresentação, é treinar, inclusive, o cumprimento. Porque a gente sempre começa a apresentação cumprimentando as pessoas presentes. Tá? Então, começa lá dizendo, boa tarde, quero cumprimentar a todos, na pessoa da presidente dessa sessão, professora fulano de tal. Meu nome é fulano de tal. Tá? Eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado, diz o nome do trabalho. Treina tudo, gente. Treina desde o boa tarde ou boa noite até o final. Eu, particularmente... Macré, deixa eu só interromper um pouquinho aqui também. Eu acho que a apresentação, a Ellen até comentou, né, a professora Ellen? Mas apresentar para os outros e ver a linguagem. Às vezes eu não tenho alguém disponível, né? Uhum. E fazer isso no espelho, você não pode ver o reprise. Então, eu acho legal, hoje a gente tem o celular para gravar, então o uso do celular gravando toda aquela sua apresentação no espelho, né? Então você consegue perceber, bem, errei, aqui eu não gostei dessa forma, né? Então, todas essas dicas que você vem colocando, desde a postura, desde as técnicas de oratória, né, são importantes, porque muitas vezes você tem públicos diferentes, né? Então, vamos pensar num público jornalistas, né? De repente, eu vou apresentar meu trabalho para um jornal. Eu já vou ter uma linguagem para aquele público, né? Então, ter domínio do conteúdo, que é o que você vem colocando, faz com que eu tenha firmeza, né? Capacidade de usar diversas linguagens. E as pessoas vão me entender, porque eu sei que aquele público usa especificamente essa linguagem. Quando a gente volta de novo para um trabalho científico, né? Aí qual que é a minha linguagem? Minha linguagem já vem voltada mais para os autores que sustentam a minha justificativa. O professor Francisco acabou comentando, né? Olá, pessoal, existe a defesa da tese e o ataque da tese. Na verdade, isso é uma brincadeira que a minha orientadora de doutorado acabou comentando, né? Que a filha dela acompanhava ela muitas vezes nas defesas dos alunos, mestrado e doutorado na Federal de Santa Catarina, e a filha dela falou para a mãe, isso não foi uma defesa, isso foi um ataque. Uhum. Então, o que a gente entende sobre o que é uma defesa e o que é um ataque? Na verdade, existem os vários egos, né? Os egos de todo mundo. Quer as pessoas que estão na banca, quer você também, né? Você tem um caminho ideológico, uma sustentação teórica, né? Mas sempre pensando que você precisa dos autores para sustentar. Eu já vi banca brigarem porque não concordavam com o autor X ou com o autor Y, mas nunca deixaram de concordar com o que você fez. Então, isso é importante. Então, os egos estão muitas vezes, mas eu não gosto desse autor e você citou.
Então, cuidado, não usar muito um autor só, usar vários autores, ter essa clareza do conteúdo. Então, você tem, dentro de um projeto de pesquisa, que é o que culmina para a apresentação do trabalho, você tem teu professor que vai estar te auxiliando nesse processo. O que você vai ler, o que você vai organizar. Então, por isso que se chama defesa e ataque, né? Porque muitas pessoas vão perguntar tudo. E até, eu, graças a Deus, peguei uma única vez uma banca de doutorado, que não foi a minha, que começaram a brigar efetivamente por aquele trabalho, né? Isso é um ponto importante. Eu acho que te interrompi ali numa questão importante, né? Não sei se tu estava terminando. Não, eu acho que eu estava falando sobre... Eu nem lembro mais. Eu fiquei prestando atenção no que você falou, mas pegando um gancho aqui a respeito da apresentação. Estava falando da apresentação, de treinar a apresentação. Então, claro, hoje a gente tem o recurso realmente de filmar a apresentação. Filmou, assista e sempre pense que na hora que você vai assistir, você vai achar o nível. Não vai achando que você vai achar o máximo, que você vai ver que você... por exemplo, toda vez que eu assisto um vídeo meu, eu falo, meu Deus, como eu falo torto, minha boca é torta. Tá? Então, você começa a ver as falhas, mas é a forma de corrigir. Aliás, é uma ótima forma de corrigir. Quando a gente treina, você vai filmar, aí você treina de novo, filma de novo, até ficar bom. Tá? Quantas vezes? Até ficar bom. Eu costumo, eu tenho isso é meu, né? Mas sempre que eu tenho uma apresentação, eu, via de regra, na noite anterior, depois que eu já fui dormir, depois que eu já fiz tudo que eu tenho que fazer para a apresentação no dia seguinte, antes de dormir, eu visualizo como vai ser a minha apresentação. Eu faço um trabalho de mentoria comigo mesma. Então, eu começo eu me imagino no lugar, eu penso na apresentação, eu imagino as pessoas que vão estar na apresentação, se é uma banca e eu sei quem são os componentes da banca, eu imagino quem são os componentes, eu cumprimento cada um deles e eu começo a fazer a minha apresentação. Isso é muito importante. Eu dei um curso de oratória outro dia, e aí uma aluna questionou, ela falou, professora, mas eu sempre fico muito nervosa na hora da apresentação, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu domine o tema. Eu falei, olha, tem 2 tipos de nervosismo para uma apresentação. Ou você fica nervoso porque você realmente não domina, e esse nervosismo, quem está assistindo vai perceber. Ou tem o nervosismo que é decorrente do seu senso de responsabilidade. Esse nervosismo decorrente do seu senso de responsabilidade, se você treinou bastante, como eu estou dizendo, você seguiu aquelas regrinhas ali de como deve ser a apresentação do trabalho e tudo mais. Você vai ficar nervoso na hora? Vai. Sem sombra de dúvidas, vai. Agora, respirou fundo e começou a apresentação, por mais que você esteja nervoso, ninguém vai perceber o seu nervosismo, porque o seu nervosismo ele é decorrente do seu senso de responsabilidade e não da sua falta de preparo. A falta de preparo é que faz você ter uma apresentação ruim, não o nervosismo decorrente daquela ansiedade se vai fazer certo ou não. Porque se você se preparou, vai dar certo. Acho que é importante, o Thiago também comentou o treinamento, a mentalização do momento. O professor Francisco falou, não deixe a apresentação para a última hora, que é aquela história, né? Deixou para a última hora, você vai ficar nesse momento. Porque, às vezes, as partes mais importantes, você esqueceu de colocar na apresentação. Então, coloque as coisas mais importantes que vão dar o recado sobre aquele teu título, sobre aquele teu projeto. Então, esse é o ponto para mim. O treinamento é importante. E eu acho que a gente é mais crítico que os outros. Então, normalmente é. Você vai ver a sua apresentação. Eu não gostei da minha voz. Eu não gosto da minha voz. Eu não gostei do jeito que eu falei. Então, eu acho que a gente é mais crítico. Então, olhar 2 vezes, treinar 3 vezes. Eu usei o mesmo cacuete, fiz a mesma forma de entrar no texto. É interessante que existem estudos que mostram que os 3 primeiros minutos
são decisivos da apresentação. Então, as pessoas vão gostar de você muito por esse começo. Exatamente. E, claro, que você falou da água, né? Mas sempre ter aquele papel, né? Eu não preciso dizer tudo o que eu quero dizer, porque vai estar no slide, né? Mas eu preciso da entrada do slide. Então, eu vou usar aqui expressão para as minhas 3 primeiras palavras daquele slide. Então, eu começo a mentalizar essas expressões e eu vou me lembrando. Então, vou me lembrar porque, de novo, o estudo foi feito, fui eu que fiz, fui eu que fiz o projeto, trabalhei, fiz o levantamento, escrevi, fiz a apresentação. Mas o nervosismo da entrada do slide, ele é decisivo. Então, que eu vou... E depois, sucessivamente, vai ser mais tranquilo em relação a isso. Temos aqui Tem uma pergunta questão aqui da Erika. O que é mais importante? A fundamentação, os dados ou análise, ou tento balancear os 3? Todo o seu trabalho é importante. Tá? Tem que tentar balancear os 3. Mas sempre vai depender do seu objetivo final, né? do resultado do seu trabalho. Porque dependendo do trabalho, se é um trabalho que você vai ter que trazer muito da fundamentação teórica para poder subsidiar os dados que você está apresentando, digamos que você tem uma amostra fraca, né? Tem poucos respondentes, então você vai ter que reforçar que a sua amostra ela está de acordo com o que a literatura já validou, com variáveis que já foram validadas. E aí você vai ter que reforçar um pouquinho mais a fundamentação teórica. Agora, se você tem, por exemplo, uma amostra bastante robusta, você vai, claro, falar da fundamentação teórica, mas a sua amostra por si, ela já é suficiente para validar aquela variável. Então, aí você deve colocar mais força na apresentação e análise dos dados. Então, depende muito do trabalho e da forma do teu objetivo final. Tá? Mas tenta balancear, sempre lembrando do que é mais importante. Gente, essa parte do que é mais importante, quando você faz a sua primeira apresentação, que você constrói os slides para apresentar, você sempre tem que revisar e tirar alguma coisa. Você olha, isso aqui é realmente importante? Olha para aquilo e vê se aquilo realmente é relevante para apresentar nos 10 minutos que você tem de apresentação. Porque o uso racional do tempo, ele é essencial, gente. Você não pode ultrapassar o tempo durante uma apresentação. Isso demonstra falta de preparo. Eu lembro que quando eu fiz o meu concurso para professor na Universidade Federal do Paraná, a gente tinha 55 minutos. A nossa apresentação, a aula, tinha que ser dada em exatos 55 minutos. Não podia ser 54 nem 56, senão reprovava. Hoje tem, depois eu fiz... Era 55 cravado. Cravado. Nossa, eu acho que reprovou os 3 candidatos porque não conseguiram fazer. Um terminou antes, outros 2 terminaram depois. Eu treinei tanto, né, que a minha apresentação, claro, levei relógio e tudo mais, estava ali, ó. Quando deu 54, eu encerrei. Nos 55 cravados. E quem me conhece sabe o quanto eu sou chata em relação a tempo. Se a banca te der 20 minutos para falar, fale no máximo 20 minutos. E no seu treine com o relógio. E, por exemplo, se você tem 10 minutos, no seu treino, você pode falar no máximo 8. Porque chega na hora e você fala um pouquinho mais. Então, muito cuidado com não treine só A senhora aconselha levar os slides impressos para a banca, sem sombra de dúvidas. Para um trabalho, eu sempre levo tudo impresso para a banca. Os slides, tudo. Por quê? Primeiro que a banca ela pode visualizar e ter uma noção do geral também. Né? E se falta luz ou qualquer coisa do gênero, só que lembrando, aí se você vai entregar para a banca, entrega algo de qualidade e organizado. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma banca para ser professor, você tem que entregar o plano de aula,
a bibliografia que você vai utilizar, os slides da sua apresentação, o eventual exercício que você vai passar para a turma, tudo isso dentro de uma pastinha discreta, com o nome do avaliador, tudo muito bem organizado. Não vai chegar e apresentar para a banca um punhado de papel. Não, tem que estar dentro de uma pasta, furadinho, grampeado, tudo muito bem organizado. Gente, organização e postura em tudo. Tá? Isso faz uma diferença muito grande na hora de uma apresentação. Eu acho que a mais crítica de todas, eu participei de alguns concursos, né? Até fui avaliador de concurso público, de professor de universidade. O concurso para professor, todo aquele critério, né? Aqueles detalhes da apresentação do seu trabalho, daquele tema que foi pedido para você apresentar, é o mais crítico, né? Chegar ao ponto de ser cravado o tempo, realmente eu não tinha essa informação. Mas não, esse foi o único que eu participei que foi cravado. Os outros que eu fiz sempre tiveram um limite. É que esse eu lembro porque estava especificamente no edital que eram 55 minutos de aula. Uhum. Né? Nem Nossa, mais nem menos. E a banca fez um terror na hora com a gente, assim, sabe? Mas, enfim, deu tudo certo. A Ellen está perguntando aqui se no caso de evento é bom levar um mimo, tipo bala de cupuaçu, essas coisas. Eu entendo que acho não. Que não. Né? Também acho que não. Pode ser mal interpretado, certo? Sim. Porque, por exemplo, o FIT é um evento onde tem premiação. E a apresentação do trabalho, ela entra como critério de avaliação. E aí as outras pessoas que estão assistindo, ou até o próprio avaliador, pode imaginar que você quis meio que comprar, né? Então, se a gente pensar, Marcléia, se a gente pensar se você for palestrante de um evento, especificamente você vai falar sobre algum produto, vamos pensar um trabalho de gestão de empreendedorismo numa determinada região e você quer levar aquele produto, mas você é palestrante, né? Uhum. Você pode sortear. Sim, aí é super adequado. Aí sim, aí com certeza ele é adequado. Né? Eu acho se que tiver esse consonância é um com o trabalho, por exemplo, gastronomia, aí sim, aí ok. Por exemplo, aqui em Manaus, o X-Taboquinho, ele é hoje patrimônio imaterial. E aí você vai fazer uma apresentação sobre isso e vai levar o X-Taboquinho. Ok, você leva uma bandeja, leva várias porções pequenininhas e serve para os presentes. Tá? Mas depois da apresentação, não pode gastar o tempo. Depois da apresentação. Depois da apresentação. Não pode gastar o tempo aí, porque ele é primordial. A Carla também perguntou um pouco, a Carla perguntou um pouco essa de como é que eu doso cada um desses pontos. A Marcléia já tinha apresentado o tempo para cada item da apresentação. Isso vai muito de encontro ao teu objetivo, né? A Marcléia já tinha comentado do objetivo do trabalho. Cuidado que eu posso chegar no final e os eventos levantam aquela plaquinha dos 5 minutos, né, que você tem mais 5 minutos e você desesperadamente corre com aqueles slides, fica horrível. Uhum. O tempo é controle, o tempo é planejamento, você planejou aquele momento, você preparou para aquilo. E eu realmente, quando eu coordeno mesa, eu exijo tempo, porque se cada pessoa da banca vai perder 5, 6 minutos da sua apresentação, o último vai que horas apresentar? Então, uma banca que deveria, né, os trabalhos de apresentação que deveriam terminar 1 hora antes, o último ia estar esperando para apresentar aquele trabalho. E a organização das pessoas entre as salas que querem assistir você também vão perder. Então, pessoas que se organizaram para estar naquela sessão, para assistir o seu trabalho, muitas vezes vão ter que dedicar daquele momento e ter que ir a outra sala porque tem outro trabalho que assistir. Então, organização não é só para você, né? O evento em si, as pessoas que vão assistir e que realmente isso tem um fluxo que deve seguir. Então, não fique acanhado. Eu já tive que um momento, simplesmente, eu disse 5 minutos, botei a plaquinha, a pessoa não estava nem nos resultados parciais ainda,
E ela pediu mais uns minutinhos, dei mais 2 minutos, ela não, eu pedi licença, depois dos 2 minutos da lei, eu pedi licença, disse que eu, infelizmente, não estava atrapalhando os outros palestrantes. Então, isso é um ponto importante. Não, parece que fica deselegante de quem cobra. Não, fica deselegante de quem efetivamente não se planejou. Exatamente. E até o tempo é uma questão de respeito. Quando a banca fala mais do que a... Normalmente tem duas pessoas na banca. Aí eu costumo, assim, respeitar o tempo, inclusive quando estou na banca, se me disserem que eu tenho 10 minutos, eu vou falar no máximo 10 minutos, não vou passar nisso, procuro ser mais objetiva possível. Mas acontece, e aí você, como apresentador, você não vai chamar a atenção da banca, espera. Alguém tinha feito uma pergunta aqui em cima. Falar de novo dos tópicos da hora da apresentação, quais tópicos, né? Que a Marcleia já devemos focar. Né? Vou só respondendo novamente, depende muito do objetivo do seu trabalho, mas cuidado para que a sua introdução não seja maior do que o seu resultado final. Porque senão o trabalho fica pela metade. Francisca que comentou do presidente da banca, né? Com certeza aquela folhinha levantando, eu acho que nos eventos é importante, levantando, você tem mais 5 minutos, mais o papelzinho dizer que você encerrou e aí você realmente encerre, tenta encerrar nos segundos que faltam, né? E o presidente de uma banca de mestrado e doutorado, eu participei de um júri em Portugal, que é uma banca de mestrado, eles chamam júri, né? Eu era uma convidada externa, tinham 2 pessoas convidadas externas, e nos foi dito no e-mail que nós teríamos 15 minutos. Então, eu aceitei sabendo que a minha fala não poderia ultrapassar 15 minutos e que todo o processo da banca de mestrado seria 2 horas. Ela não passaria 2 horas. No dia do júri, que foi em Lisboa, houve uma reunião de todos os membros, tive que botar aquela roupa toda, né, formal, lá em Portugal é bastante formal, né? E não me lembro o nome que eles usam lá. E eles simplesmente perguntaram, ainda nesse momento, antes do júri inteiro entrar, perguntaram cada um quanto tempo levaria. Eu disse, eu não vou usar os 15 minutos, eu vou usar 13 minutos. E dividiram. Teve falas, né? Isso daí é um critério também de cada lugar, mas teve falas de 2 minutos de professores da universidade. Então, eu acho que eu gostei muito, porque não se alongou demais, a objetividade é importante, né? Eu não sei se 15 minutos eu daria só para um externo, mas é que é muito mais gente, é outro perfil de júri, né? Tem membros da banca, bastante gente interno, que normalmente no Brasil são 2 membros internos e orientador da instituição, lá é um pouco mais desse júri, mas eu gostei da experiência que eu tive. Agora, Marcleia, eu acho que um ponto importante da apresentação é como você vai ter uma postura. Eu vejo muitos trabalhos, muitos eventos, começam a ter equipes, né? Então, uma apresentação, mesmo no evento, nos Estados Unidos também já vi 2 pessoas apresentando, e também em trabalhos de sala de aula equipes. Que postura que você sugere para, nesse momento dessa apresentação das equipes? Muito boa pergunta. Primeiro, cuidado com a postura. A postura de todos deve ser a mesma. Eu costumo orientar, quando eu trabalho em equipe, que faço o seguinte, apresente a ordem de quem vai falar, mas não precisa ficar todo mundo lá na frente na hora da apresentação. Principalmente porque, invariavelmente, quem está apresentando está um pouco à frente e os demais acabam se encostando no quadro, ficando com uma postura irregular. Então, sempre senta, né? Fica sentado numa cadeira bem na frente, porque na hora que você for apresentar, você troca de apresentador. Se forem fazer uma dobradinha em que cada um vai falando ao mesmo tempo, não tem uma divisão, aí sim ficam os 2 em pé durante a apresentação. Agora, uma coisa que é muito deselegante em apresentação em equipe é quando quem está apresentando diz o seguinte, a minha parte do trabalho, ou eu pesquisei tal autor, eu fiz assim, eu fiz assado,
Gente, não existe a minha parte do trabalho na apresentação de um trabalho em grupo. Não existe eu pesquisei. Sempre nós pesquisamos, nós fizemos, nós realizamos, entendeu? Então, esse cuidado sempre a gente tem que ter. A professora Eli está perguntando se eu poderia disponibilizar o material. Posso sim, eu fiz até uns postzinhos para o Instagram e eu mando para o professor Francisco, ele coloca no stories do FIT, que na verdade eu até ia colocar aqui, mas eu descobri agora que é só quem faz a chamada que pode postar. Pois é. Essas regras de cada lugar, né? A gente tem alguns minutos ainda, Cleia? Temos alguns minutos ainda, né? Temos, 4 minutos. 4 Segundo minutos. meu relógio aqui, né? Então, Marcleia, eu vou passar a palavra para você de novo. Eu acho que você é convidada. Esse momento é por isso que a gente te convidou. Eu sei que você tem bastante experiência nessa parte de oratória, né? Esteve aqui fazendo estágio de docência também na Univale. A Marcleia é minha orientanda de doutorado, então a orientadora que é dura, não sou eu, não. É a Marcleia que é dura com ela mesma. Ela que é perfeccionista. A Marcleia que é perfeccionista, não sou eu, não, tadinha. Sobra sempre pro orientador, né? O orientador sempre é culpado. Alguém tem que levar a culpa sempre, que não seja eu. Mas a Marcleia é perfeccionista assim. Então, Marcleia, umas palavras finais aí, suas palavras finais para o pessoal. Se quiser deixar teu contato também para algumas questões, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Ok, @MarcleiaFest. É só mandar um direct ali, quem quiser tirar dúvida. Mas, assim, tem que tomar cuidado, claro, o tempo, né, Paulinha? Eu tenho, olha, 3 minutos para fazer a minha defesa final. Fazendo um resumo de tudo que a gente falou hoje. Primeiro, respire antes da sua apresentação. Cuidado com a sua postura corporal, isso é muito importante. Durante a sua apresentação, respire. Faça um uso correto do volume e da velocidade da voz. Dê ênfase naquilo que for realmente mais importante. Siga o roteirozinho de apresentação. Eu vou disponibilizar para vocês depois esse roteiro. Ele não é obrigatório, mas normalmente é o que todos os congressos têm utilizado nessa sequência. Treine a sua apresentação. Peça para alguém assistir se tiver. Se não tiver ninguém assistindo, filma. Aí depois vê como você saiu. Gente, só é campeão quem treina muito. Sem treino, não adianta, sabe? Você vai treinar, e sempre vai ter alguma coisa que você vai olhar para trás e depois falar, poxa, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito assado. Claro, por quê? Porque você vai melhorando cada vez mais, mas você só vai melhorar com treino. Respeite todas as pessoas do congresso ou que estiver te assistindo, sendo coerente com o uso do tempo. Não fale demais porque fica enfadonho. Tem que cuidar muito dessa questão do tempo. E sempre, respire, tenha domínio do tema, porque se você tiver domínio do tema, ainda que você fique um pouquinho nervoso, esse nervosismo ele faz parte do estresse gostoso, que é aquele que eu vim aqui, eu me preparei e agora eu vou fazer uma apresentação bacana e com certeza vou enriquecer a mim e aos que estão aqui comigo me assistindo, que também vão enriquecer sempre junto comigo. A gente sempre aprende quando está num congresso, quando está numa apresentação. Quero agradecer à professora Sara e ao professor Francisco pela oportunidade de conversar com vocês aqui um pouquinho a respeito. Só para vocês terem uma ideia, o que eu falei com vocês hoje, eu dou um curso que é de 20 horas. E a gente fez aqui um resumo bem estreito de técnicas de apresentação de trabalho e de oratória. Mas qualquer dúvida, podem ir lá no meu perfil e perguntar. Muito obrigada, professora Sara e professor Francisco. Obrigada, Marcélia. Os segundos finais. Agradeço a todos pela participação e ouço o seu orientador sempre quando ele estiver te ajudando naquele trabalho. Muito obrigada. Até as próximas lives, então, do FIT.